Olá, Papo do Meia está no ar, ao som da diva Tina Turner, que nos deixou hoje, mas deixou seu legado, a sua história. Forever Tina Turner. Esse é o Papo de Meia e hoje minha conexão junto com o João Eliano será com duas pessoas especiais. Zenilda Cardoso, professora, pedagoga e escritora. Em seguida vamos conversar com Inaê, que vai falar sobre o dossiê Mortes e Violências LGBTI+, em 2022. Então fica ligadinho que esse é o Papo de Meia, compartilha a live e sejam todos bem-vindos. O João já está por aqui, Willy, Zenilda já está aqui. Olá Willy, bem-vindo ao Papo de Meia. João já está por aqui. Vamos compartilhar, divulgar. Vai ser bem interessante o papo. Enquanto isso, vamos compartilhar aqui, viu? Olá, boa noite. Vou mostrar aqui a nossa... Boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. Uma boa noite fria, mas não por causa da chuva que está acontecendo aqui em Maceió, Alagoas, mas por causa de uma perca de uma grande diva. Evidentemente que estamos cientes que o fim do percurso da jornada material é a morte. Mas sempre quando somos surpreendidos, né, por uma notícia, abala. E por incrível que pareça, né, André? Sexta-feira estávamos na casa de Natasha e até falamos sobre uma apresentação especial em homenagem a Tina Turner. E quando foi hoje, foi esse abalo, né? Verdade. Então, assim, bom, vai a matéria, mas fica todo o trabalho, talento, as ricas músicas, produções imortais, né, da grande artista Tina Turner. Nesse pacote, nesse balaio, eu incluo grandes mulheres como Gal Costa, Rita Lee, Tina Turner. Então, assim, tá sendo um ano de abalo, viu? É abalo mesmo, né? Gal Costa, verdade. Grandes artistas. Mulheres... Grandes artistas. E mulheres fortes, né? Mas, assim, servem também como alerta para que venham outras, né? Não deixe um legado amadurecer, não deixe o legado adormecer. Vamos fazer a cada dia que amanheça, novos talentos, novas possibilidades, novos artistas femininos, né, LGBTs, para ocupar espaços que até então sempre teve presente o cenário do masculino, né? Masculino, verdade. Ok. Então, hoje, temos alguns minutinhos, Hoje celebra-se o Dia do Vestibulando e o Dia do Café. Você gosta de tomar café? Quem não gosta do cafezinho, né? Depende do café. Com leite, café puro. Olha, café com leitinho, para mim, é o ideal. Coado. Um café coadinho e com leitinho, para mim, é o ideal.
Ai, muito bem. Né? Você toma um cafezinho com leite ou sem leite? Eu prefiro sem leite. Né? Eu prefiro Os com momentos leite, com leite. mas sem açúcar. Veja bem a pulada de assunto que a gente deu, né, gente? Mas é porque a gente tem que dar essa quebrada, tá, joia? A jornada da vida é isso e temos que lembrar dessas pessoas de formas alegres. Então, assim, Alegres. então a vida é linda. Então, devemos ter Conta pra sempre essa alegria gente. estampada no rosto. Conta Mas pra também, gente a sua inspiração do look hoje. Tô curioso. tá? Meu amigo, eu conheci um artista maravilhoso chamado Ciel. Ele é de Pernambuco. Hum. Eu amo Ai, Pernambuco, nome, né? Fernando. Eu Boa amo noite, Pernambuco. Rosa. Bem-vinda. Então, assim, me inspirei quando eu vi o trabalho dele utilizar as flores naturais como acessórios de cabeça. Então, eu tinha um acessóriozinho, umas coisinhas, assim. Então, eu vou colocar um colorido em homenagem à vida, né? Nós somos lindos de viver, como dizia sempre Hebe. Então, vamos viver com esse colorido lindo de alegria de viver. E vamos colorir um pouco com flores, umas coisinhas. Está chovendo mesmo, ainda não é primavera, como diz Tim Maia, mas eu sou ousado. Mesmo na chuva, eu coloco flores no ar. Tá ótimo. Por quê? Porque merecemos ter essa mesma alegria, essa mesma persistência, resistência e perseverança, pois o mês de maio é um mês de grande importância que antecede o mês do orgulho, resistência e resiliência LGBT, que eu considero o mês, tá joia? Que é o mês internacional do combate à LGBTfobia. Então, assim, a gente tem que ter essa disposição, essa coragem, essa ousadia de estar sempre disposto a ecoar nossa voz em prol dos nossos direitos e também levar essa pauta para a sociedade civil e para os espaços, né, públicos, políticos. Eu gosto muito de espaços políticos. Então, isso é muito importante. É nessa pegada que eu digo a vocês que em Maceió vai acontecer a 12ª Marcha do combate à LGBTfobia. Vai ser exatamente no final de semana, sexta, sábado e domingo. Vai dizer que todos os dias são marchas? Não, bebê. Todo dia não vai ter marcha, tá joia? A marcha vai ser no domingo, dia 28. No dia 26 vai acontecer um seminário. As inscrições já estão abertas para quem mora em Maceió. Eu não sei se o evento vai ser transmitido online ainda. Então vai ter um seminário sediado no auditório do Palácio do Governo, direto de Maceió, Alagoas, com presença de Tony Reis, com presença de Cláudio Nascimento, com presença de Maite Schneider, com presença de Tchaka. Então, assim, vai ter um circuito, né, onde vai reunir várias personalidades, não só de Maceió, Alagoas, mas também de outros estados e Nacional. nomes nacionais, tá já? Como a Aliança LGBT, como o Grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro, como o Transemprego da Maite Schneider, como o próprio Sebrae, que está abrindo espaço para ofertar cursos e formações e capacitações para empreendedores LGBTs e mais, e assim sucessivamente. Isso é na sexta. No sábado, não para, porque vai ter Guerreiros da Diversidade, uma premiação onde o Grupo Gay de Maceió, que é o idealizador do evento, vai premiar grandes personalidades do cenário da sociedade civil e também convidados da área política, da área da saúde, da área da cultura, da área e várias áreas. Então, assim, estejam todos presentes. São eventos grátis, totalmente abertos para toda a sociedade. Então, sintam-se à vontade, pois serão muito bem acolhidos, recebidos, abraçados. Não vou dizer que vão ser amados, porque não tem como, né? Amar todo mundo, né? Mas tudo bem, é todo mundo. E no domingo, Vamos, bote o colorido na cara, estampe um sorriso, né? E vamos combater a LGBTfobia de uma forma bem lúdica, né? Vamos muito sair em amor. massa pelas ruas de Maceió. Saiam da frente que vamos passar com o nosso amor, a nossa alegria. Muito bem. E começando pelo trio das mães, Mães da Resistência.
isso, que é um grupo um coletivo de Maceió, Alagoas, e também com as mulheres trans da Associação de Artes, né, Transshow, e Então, assim show. sucessivamente, né, com a Natasha. E outras Nossa, pessoas, muitas atrações musicais, muito DJ. O que é importante, tá joia? Não é um carnaval fora de época, bebê. Não é. Né? Porque vai ter DJ trielétrico. Então, assim, seja ousado, levem cartazes, levem frase. Vamos fazer do espaço, que é uma marcha, um espaço também de cunho político, de cunho crítico, de cunho de exposição para cobrar nossos direitos. Então, é isso. É bom pular? É. É bom gritar? É. É bom dançar TikTok? É. Né? Mas também tem um momento que a gente tem que cair a ficha e dizer, viado, acorda, a realidade é outra. Se a gente não começar a cobrar isso, vão nos matar, esmagar. A gente vai cair no esquecimento. Podemos não, meu amor. não pode. Mas não pode mesmo. Isso tudo serve pra gente, ó. Acorda, bicha. Que a gente só existe porque muitos dão a cara a tapa na sociedade. Para Muitos, confrontar o muitos se preconceito, para passaram, confrontar a LGBTfobia, né? A bisfobia, todas as fobias que existem nesse planeta, né? E assim vai. Então estejam todos convidados, convidadas e convidados. Ok, vamos à nossa primeira convidada. Falar em já estou convidadas, aqui no 22 ponto. e 1. Ah, eu queria muito, viu? Max, que você estivesse aqui com todo o pão de queijo e carinho. Seria maravilhoso. Olá, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Troquinho. Prazer imenso estar com vocês. Ah, Quero parabenizar. Alegria é nossa. muita alegria. Primeiro, parabenizar a matéria maravilhosa que foi divulgado no site gayblog.com.br. E assim foi através desse site que chegamos até você, Zenilda Vilarins Cardoso. Não é fácil não, viu? Porque é uma mulher guerreira. Se essa aqui já era uma guerreira, já mereceu o troféu. Professora, pedagoga, escritora. Que gratidão ter você. Que gratidão conhecer os seus trabalhos e perceber que existe no mundo mulher, né, que sabe confrontar e sabe valorizar primeiro os seus entes queridos e defendê-los com unhas e dentes. Porque você vai contar todo esse trajeto aqui agora. Quer saber quem é Zenilda? Querem, né? Então, muito bem, meus amores, se prepare, que para começar, a gente faz aquela pergunta bem filosófica. Quem é você? Quem é Zenilda? Zenilda Vilares Cardoso. Eu sou nascida na cidade do Gama, Distrito Federal. Venho de uma família numerosa. Eu tenho 11 irmãos. Meus pais são do Nordeste, são nordestinos do Piauí. Essa família tem uma intensidade muito grande, porque o meu pai, ele não teve oportunidade de estudar na época, né? Ele já se foi, teria agora 90 anos, não teve oportunidade de estudar por ser negro e por ser pobre. E minha mãe não teve oportunidade de estudar por ser mulher. Na época diziam que mulheres iriam para a escola para aprender a escrever cartas para namorados. Então, não poderiam estudar. Eles cresceram apaixonados por escola, mas essa oportunidade não chegou. E eles prometeram que quando se casassem e tivessem filhos, iam ofertar todas as possibilidades de arte, cultura e educação para os filhos. E assim fizeram. Vieram para o Distrito Federal. Aqui eu nasci, na cidade do Gama. Estudei, me formei professora. Trabalhei por 34 anos no magistério. Hoje, Zenilda é mãe, sou casada há 27 anos. E depois da aposentadoria, o pavor da inércia me trouxe essa possibilidade de trilhar esse novo caminho. Então, eu estou assim, engatinhando mesmo, ainda estou nos primeiros passos, e trabalho
trabalho com uma literatura que contempla pautas sociais urgentes. Eu quero trazer para o centro do debate essas pautas que geralmente pouco se fala. E eu encontrei pouco nos meus caminhos do magistério. Racismo, violência contra a mulher, falta de representatividade da mulher negra em espaços de poder, LGBTfobia. É muito importante. É muito importante porque quando eu conheci seu trabalho, esse menino encaixa perfeitamente nesse mês, que é um mês de bastante luta, visibilidade, resistência e resiliência no combate à LGBTfobia. Né? Acho que o André tem uma pergunta para fazer. André, sinta-se à vontade. Viu? Eu quero saber mais do livro. Vou pular aqui uma pergunta. Como nasceu e qual a importância do livro Meu Menino Colorido? Já gostei do nome. O livro é uma história bem dramática. É baseado em fatos reais, na história do meu sobrinho Guilherme. O Guilherme é filho do meu irmão. O Guilherme, por ocasião do aniversário dele, eu sempre escrevo alguma coisa para alguém, alguma mensagem. E para ele eu escrevi uma mensagem com um presente. E ele leu a mensagem. E ao ler, ele me abraçou e disse: tia, eu gosto tanto da sua escrita. E a senhora já publicou 2 livros. Escreve minha história, vamos escrever a minha história. E então eu fui esmiuçar a história dele. Qual é a sua história de verdade? Porque eu conhecia um pedaço da história, mas eu não conhecia a história com tanta profundidade. Então nós nos sentamos aqui em casa e ele foi me contar essa trajetória solitária de ataques homofóbicos que ele sofreu por ocasião do ensino médio, a partir dos 15 anos, do primeiro ano do ensino médio, até o 3º ano do ensino médio. Guilherme foi espancado, sofreu violência psicológica, e a instituição que deveria ter um olhar mais apurado para essas questões também preferiu não enxergar, ou às vezes também fazia o papel da violência psicológica. Eu me senti tão incomodada porque, até então, nós não falávamos sobre o assunto. Parecia uma coisa... eu não consigo nem explicar por que a gente não... Parecia muito normal, mas, na verdade, a gente também colocava um pano por cima da situação. Eu sabia que o Guilherme era um menino gay, mas eu tinha resistência de abrir esse papo com ele. E nós esperamos que ele dissesse. E quando o Guilherme veio falar, ele já estava no limite de suas forças. Ele pediu o socorro da mãe, porque primeiro ele traçou um plano mórbido de autoextermínio. Ele começou a planejar, porque ele os colegas colocavam a questão de que ele era uma aberração. Então, todo dia ele apanhava. Eu não sei se abre o espaço para dizer: seu viado, você é um monstro, você é um bicho, você é uma vergonha para a sua família. E a minha família é muito estudiosa, pessoas com muitos diplomas, tem doutores, tem mestres, tem professoras aqui na cidade, todos conhecem o nosso trabalho. Então, colocaram para o Guilherme que ele ia ser a vergonha da família, quando a família descobrisse, e da escola descobriram. Zenilda, qual a idade dele nessa época? Guilherme tinha 15 anos. 15 anos. Iniciando o ensino médio. Esse foi um choque para a mentalidade, né? Do adolescente, essa pressão toda e essa cegueira súbita no espaço escolar. Na época da construção, da edificação da personalidade da pessoa, né? É a época da construção das subjetividades. E ele tentava disfarçar quem ele era, vivia nessa angústia, mas nessa descoberta desse grupo dos afins, que eram colegas da mesma idade, colegas com quem ele poderia partilhar experiências, brincadeiras, conversas, ele foi severamente atacado. Então ele começou a traçar um plano de autoextermínio. Ele, muito curioso, ele me contou: tia, eu colocava a música do Queen, Bohemian Rhapsody, e eu não sei se é essa pronúncia, não sou boa no inglês. Tudo bem. Ele colocava a música e iniciava uma carta explicando por que ele ia cometer o suicídio.
e para que a gente não se envergonhasse. Então, ele preferia ser um herói. A partir do momento que ele se suicidasse, a gente iria ver com outros olhos essa condição. A gente ia ver o Guilherme do sofrimento como uma pessoa, como um herói, como alguém, não ia pesar tanto, né, o fato de ele ser um menino gay. E ele traçou todo esse plano. Felizmente, quando ele realmente ia executar, o dia que ele se preparou para essa despedida, alguma coisa disse para ele assim, olha, senta com apenas uma pessoa e conta para ela. Isso, o interior dele dizendo para ele mesmo. Se essa pessoa te rejeitar, aí concretiza, porque realmente você não é ninguém não, você realmente é uma aberração, mas vai nessa pessoa. E o Guilherme foi na pessoa certa, ele foi na mãe. E a mãe, ao ouvir, ela disse para ele, meu filho, qual é o problema disso? Você não está me dizendo que é um macho tóxico, um estuprador, uma pessoa violenta, um assassino. Você está dizendo para mim que você é alguém que ama alguém como você. E isso é a coisa mais linda que eu poderia ouvir. Eu tenho muito orgulho de você. E levantou essa bandeira para defender o filho. Ela se colocou à frente de todas as questões. E aí começou um processo de resolução de algumas coisas, né? Porque aí, depois dessa parte, tem uma outra parte que é um pouco menos dolorosa, né? Porque aí ele já estava acompanhado e a mãe se colocou à frente para poder falar com a escola, poder alertar a escola e poder dizer, olha, ele não está sozinho. Ele tem alguém que o acompanha. E aí ela fez esse papel depois de sair espalhando isso para a gente, as tias, os tios, esse número enorme de tios e tias, para que, fazendo o caminho que ele não teve coragem de fazer, porque ele achou que ia ser rejeitado de todo, né? Mas a gente conseguiu que ele entendesse que não era como ele pensava, não era como a escola o via, né? E isso foi muito importante. Então, o início dessa história é esse. Para frente, o Guilherme ainda hoje, ele tem sequelas, né, desse período. Ele ainda tem episódio de síndrome do pânico, de rejeição da própria imagem. Isso tudo são sequelas desse período doloroso que ele viveu, né? E então, assim surgiu essa história. A necessidade que eu vi de a gente falar com as instituições, e eu espero que essa pauta tenha abertura, porque não tem, gente. É muito difícil abrir as portas das escolas, das instituições, abrir as mãos dos educadores. Eu sou educadora, mas eu sei quão difícil é que os educadores aceitem que é fato que existem pessoas LGBT e que elas estão dentro das escolas e que elas precisam desse olhar, porque elas são rejeitadas, elas são atacadas e, às vezes, nas falas dos próprios educadores. Então, a minha intenção... Zenilda, desculpa lhe cortar, viu? O que você está falando também é tão importante, porque eu aprendi com uma menina trans, quando ela falou, ela disse, eu nunca tive oportunidade de estudar, não foi porque eu não quis. A sociedade sempre cobra da gente. Ah, vocês não estudam, vocês não têm formação. É porque no espaço da escola, que deveria acolher, é onde ocorre bastante violência. E às vezes o que é que eles fazem? Eles fogem. Se eu não tenho eu não sou acolhido em casa, não sou acolhido na escola, eu vou para a rua. Então, assim, o que você está falando é uma coisa que acontece em vários estados brasileiros. Em muitos estados. E o que dói quando a gente é professor, né? É saber que muitos professores, poxa, com a formação que tem, é um espaço de educação. Rapaz, vira o disco, muda a mente, vai ler sobre o assunto. Assim, aí eu pergunto a ti, amor, como é que você analisa essa questão do preconceito de gênero e sexualidade que ainda existe nos espaços escolares? E principalmente, quando uma pessoa que tem preconceito ou LGBTfobia faz parte do nosso círculo de amizade. Que acontece, hein? Como profissional. Acontece muito.
infelizmente, né? E foram 34 anos, eu observei que a gente não fala sobre o assunto. Eu também não falei por 34 anos. E eu só percebi isso depois que eu me aposentei, quando o meu sobrinho sentou comigo e me contou o que ele passou. E a gente percebeu que a gente passou anos pecando e assassinando. Nós somos cúmplices de todas esse extermínio, dessas pessoas que vão embora por suas próprias mãos, ou que outras pessoas também assassinam. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. No mundo. É doloroso esse prêmio, né? Essa classificação de ter esse lugar nesse ranking, e saber que educadores contribuem para isso. Porque a instituição escolar, eu acredito que a gente precisa tentar promover políticas públicas, uma agenda positiva, que traga para o currículo a pauta, que se possa falar nas escolas, que a gente possa acolher essas pessoas, que um serviço de orientação que as escolas, muitas escolas têm, eu não sei se todo o país tem o serviço de orientação educacional, aqui no distrito nós temos, algumas escolas têm uma equipe com orientador educacional, com psicólogo, com pedagogo, outras não têm o quadro completo, mas tem uma equipe de orientação educacional e possa acolher essas crianças, esses jovens, né, no auge da formação da sua personalidade. E a escola, ela coloca, né, aquele objetivo, a escola trabalha para a formação do cidadão, né? É pela formação do cidadão brasileiro. E o que a escola faz, de fato, para a formação do cidadão brasileiro? Para acolher essas pessoas que geralmente são expulsas. A escola expulsa, e às vezes não é uma expulsão formal, é algo velado, né? Vai se estruturando, até que essas pessoas percebem que elas não são bem-vindas. O meu sobrinho, o pânico dele era ter que deixar de estudar. Mas ele precisava, tomando essa atitude, ele precisava explicar para uma família de tias e tios, professores e professoras, que ele estava abandonando a escola. E isso seria um absurdo para nós. Então, o que ele ia fazer? Ir embora. Ele ia concretizar o plano de autoextermínio dele, né? E a escola faz isso, a gente vai matando aos poucos, porque a escola não percebe. Então, eu acredito que existe uma necessidade grande de formação continuada dos entes participantes do processo educacional, das direções de escola, dos núcleos, né, das coordenações pedagógicas, das secretarias de educação, precisam ter abertura para que a gente possa falar disso, para que a gente possa falar do assunto. E, em especial, isso consta do currículo. Por que não no currículo escolar, para que a gente possa falar da diversidade? A gente já consegue hoje falar com tranquilidade do racismo, né, do racismo estrutural. As portas se abriram e as pessoas estão falando, embora a gente precise ainda muitos avanços com relação a algumas outras pautas, mas LGBTfobia, questões de gênero, parece que é uma pauta proibida em escolas. Eu acredito que existem instituições que avançam, né? E a gente fica feliz quando ouvimos falar que já existem projetos em andamento. Mas praticamente o número, né? A quantidade de ações, elas são irrisórias diante das situações que a gente vê, né? Que a gente tem acesso, aos números que a gente tem acesso. Ô Zenilda, me diga uma coisa. Como pedagoga, você foi brilhante numa ideia que eu amei. Quando você linkou a literatura de cordel, mais o boneco, mais o livro. E a coisa se tornou não só colorida, como também com intensidade lúdica. Como surgiu essa ideia, né? E como, né, ele ficou colorido. Que legal, né? Eu achei legal quando você deu vida ao boneco. O Guilherme é essa pessoa. O Guilherme é essa pessoa colorida. E a gente sabe da bandeira, né? A bandeira LGBT, com todas essas cores, que remete ao arco-íris. E o Guilherme é realmente essa pessoa. Então, no livro, eu não sei se vocês tiveram acesso ao livro, mas o livro ele
cada parte do corpo do menino colorido tem uma cor do arco-íris. Então, ele tem um coração vermelho, que é bonito e transborda paixão. Ele tem uma cabeça que brilha como os raios do sol, por isso ela é amarela, e cada vez que ele pensa, parece que ele carrega um campo de girassóis. E ele realmente é tudo isso, ele realmente concretiza toda essa questão. As duas mãos, dois tons de azul, céu e mar, que estão sempre estendidas para ajudar, sempre que a gente precisa dele, ele realmente está disposto. Da boca saem palavras em tons de lilás, que conquista as pessoas, conquista com maestria corações universais. Os pés são verdes e se confundem com o verde do gramado, e isso traz segurança e calma para quem caminha ao lado dele. Ele tem um abraço alaranjado, aconchegante, como o pôr do sol, e é o dom de proteger. Então, ele é um menino colorido e uma pessoa admirável. Eu tenho conhecido nessa trajetória muitas pessoas LGBT, agora que a gente começou esse trabalho. E essas pessoas, elas trazem essa energia, eles irradiam essa cor e trazem essa calma. Eu estive agora, no dia 17, no Ministério dos Direitos Humanos, e lá eu conheci e vi muitas pessoas se manifestando no dia da luta contra a LGBTfobia, e como essas pessoas falam com propriedade, como elas entendem do que elas estão falando, e elas trazem as 3 palavras que eu acho muito fortes, que eu trago sempre na minha literatura: informação, resistência e reivindicação. E elas são todo esse conjunto. Vi a inteligência dessas pessoas, a essência delas, o poder de luta que elas têm, e como elas defendem a causa com tanta propriedade. Então, elas são realmente esse arco-íris. São esses girassóis, são esses 2 tons de azul, céu e mar, são esse verde do gramado, são esse abraço alaranjado, realmente trazem para a gente essa energia. Então, a ideia do livro é essa visão que eu tenho, que o Guilherme trouxe para mim como pessoa, e que depois eu vim se estendendo a outras pessoas. Esse personagem está aí em todas essas outras pessoas, né? O boneco é uma característica da minha literatura. Eu já tenho 2 livros publicados, que é Preta de Greve e as Reivindicações, que tem uma boneca, e Preta ainda de Greve, Lei Maria da Penha, que já é a preta adolescente. Então, os bonecos já são característica, né? E esse colorido é inevitável, porque o livro traz essa energia, essa pegada. E ficou interessante porque as pessoas que veem, existe uma necessidade de ver. Elas querem pegar, elas querem ver o livro, e isso, como ele chama, já traz essa necessidade de conhecer. Na verdade, a intuição não era ainda para o público infantil, né? A não ser que os pais queiram trazer essa pauta. Isso porque a gente também tem um enfrentamento da resistência sobre esses assuntos para criança, que é uma coisa que a gente agora já aprendeu a fazer aqui em casa. A gente conversa esse assunto com os pequenos, com os que estão vindo. Então, não tem problema nenhum que eu já li Meu Menino Colorido para os sobrinhos pequenos, para o Agostinho, que tem 10 anos. A gente já fala sobre o assunto e a gente mostra, né, o Menino Colorido e fala. Não, é colorido mesmo. É lindo esse livro, é lindo, lindo, bem lúdico, acho ele belíssimo. Ainda e bonito também, muito bonito. Lindo. Ele tá bem ali no canto querendo aparecer. Tô vendo. Apareça. Ô Zenilda, me diga uma coisa. As suas referências, como chegou nesse ponto, assim? Eu observei que na sua biografia, foi com o tempo que surgiu Preta em Greve, que é um livro também lindo, a ideia, e as 7 reivindicações. Aí depois a Preta cresceu e surgiu, né, a Greve Lei Maria da Penha. Preta ainda de Greve Lei Maria da Penha. Como brota em você essas inspirações? Do Guilherme, a gente já sabe que o Guilherme foi um que
influenciou você fazer essa obra? E a Preta, como nasceu a Preta? A Preta, ela está presente, eu tenho eu lírico, porque tem uma realidade aí sobre o meu cabelo, e na escola eu escutava muito, na escola sempre, né, gente? Na escola eu escutava sempre, vai tomar banho, tô encardida. Vai pintar o cabelo. Coloca dentro, procura, minha borracha sumiu, procura no cabelo da Zenilda, deve estar lá dentro do cabelo dela. Então, tem esse processo com relação ao cabelo. E aí, lembrando que a escola é a primeira instituição que a gente frequenta sozinha, né? É onde a gente vai desenvolver as nossas impressões, onde a gente vai agir como a gente mesmo, porque antes disso, a gente vai para a igreja, vai para a festa, vai para as reuniões sociais com os pais. Então, eles é que dizem, não faça isso, eles dão aquela olhada para a gente não errar. Mas na escola, os pais só dão a sua mão e você adentra o portão da escola sozinho. E lá você vai ser você. Lá você vai colocar em prática tudo que você ouve na sua casa e você vai transbordar suas próprias impressões das coisas. Sua subjetividade nasce ali. Então, eu ouvia muitas coisas nas escolas. E depois eu comecei a observar que existiam poucas pessoas, poucas mulheres parecidas comigo, com as minhas irmãs. Eu tenho uma irmã retinta, a minha pele mais clara, eu tenho irmã retinta, e a gente não se encontrava nesses espaços. Depois eu conheci muitas pretas, que também me contavam a mesma história. As questões de preconceito, e essa ideia de que a gente não se encontrava na televisão, nos outdoors, nas revistas, nos manequins, nos fóruns, e tão pouco. E na escola que eu trabalhava, quando eu escrevi o texto, de um quadro de 28 professoras, apenas 2 professoras eram negras. Todas as outras professoras eram professoras brancas. Então, a partir disso, e a partir de um projeto que se chamava na escola, quando eu trabalhava, Força Substantivo Feminino, era um trabalho que nós fazíamos com os alunos de 4º e 5º ano sobre empoderamento feminino. Então, precisava-se de um texto que contemplasse crianças de 6 anos, porque o projeto era específico para alunos de 8 a 10 anos. A minha turma era de 6 anos. Eu tinha muita paixão pelo projeto, queria participar, mas os textos não contemplavam a idade dos meus alunos. E aí, começou o incentivo dos colegas. Você não escreve os textos para suas aulas? Por que você não escreve um texto para participar do projeto? E aí eu uni essa ideia de falar sobre o racismo, de todos os episódios. E no livro Preta de Greve, tem muitas pretas que eu conheço, todas elas estão lá em algumas dessas linhas. E em tempo, Preta de Greve é uma licença poética, porque, na verdade, a norma culta diz em greve, né? Em greve. Mas Preta de Greve é uma provocação, a gente já chega chutando a porta, porque mulheres nascem de greve, de carne e osso e de greve. A gente precisa provar o tempo todo que é capaz, que pode, que tem condições como os homens têm de resolver uma porção de coisas. Tem jornada tripla, quádrupla, etc. Mulheres pretas nascem de greve ao cubo, estão na base da pirâmide social do Brasil. Elas estão abaixo dos homens brancos, das mulheres brancas e dos homens negros. Então, realmente é de greve, assim como é de carne e osso. E essa é a história dessas 2 primeiras obras. Sim, a segunda obra, Lei Maria da Penha, né, Preta ainda de greve, é quando ela cresce e adolescente, ela estuda sobre a lei. Então, como ela já traz um tripé do primeiro episódio, que quando ela entende que ela está vivendo racismo, e quando ela nasce, ela ganha um espelho, que a tia deu para ela um presente estratégico para que ela se sinta linda e que ela comece a se empoderar. E aí a Preta vai para a escola e lá as pessoas dizem totalmente o contrário do que o espelho diz. Então, ela começa a se perguntar por que isso acontece. Ela pergunta para o espelho, existe alguém mais inconformado do que eu? E o espelho não responde, porque o espelho da Preta de greve não é o espelho da Branca de Neve. Então, o espelho não responde. E aí, depois de uma trajetória longa, ela vai perguntar para a professora, que é a única mulher com quem ela se identifica naquele contexto. E a professora diz para ela, você precisa aprender 3 palavras. Informação,
resistência e reivindicação. Reivindicação é uma palavra que está aqui dentro de qualquer pessoa. Quando você começa a se incomodar com uma coisa, que aquilo está te fazendo muito mal, você grita. Ela está aqui dentro do seu pulmão e ela sai. Quando ela sai, se transforma em grito. Esse grito alcança milhões. E aí todas as pessoas encontram força no grito que você dá. Então, aí começam as mudanças. Então, baseado nisso, nesse tripé, a Preta cresce e começa a perceber que no contexto de vida dela, existem mulheres que sofrem violência doméstica em todas as nuances. Violência patrimonial, violência física, violência psicológica, etc. E ela começa a ver na madrinha, na vizinha, todas essas nuances. E aí ela vai, mais uma vez, levantar a bandeira dela para poder alertar as pessoas para isso. Então, na verdade, os personagens, eles servem para trazer uma identificação para que alguém se sinta representado naquele personagem e comece uma trajetória de luta. Maravilha. Eu adoro conversar com professoras e pedagogas, porque falam, viu? Mas fala, Zenilda, maravilhosamente, a sua oralidade, os elogios que está sendo a sua narrativa aqui, está sendo tão importante. Para escutar, porque é uma aula maravilhosa. E Zenilda encaixa perfeitamente com a nossa segunda entrevistada, não? Entrevistadas que vai ter, que é a Inaê, que vai falar sobre essa questão, infelizmente, do dossiê 2022, que é mortes e violências LGBTI+. Então, você abordando essa questão do Guilherme, a importância do livro, né? Meu Menino Colorido, a importância dessa questão da preta, adorei, preta de greve, não, né? Preta em greve, não, preta de greve. Então, assim, essa questão do racismo, muito importante. Pessoas como você estão de parabéns, que multipliquem-se. Eu queria muito a Zenilda assim, ocupando os espaços das escolas. Obrigada. E meia hora, no instante, passa. Nossa, É rápido demais, viu? Mas agora sinta-se à vontade para deixar sua mensagem final. Vamos de novo postar os seus livros no Instagram. Para o pessoal também, quem desejar comprar o livro, é muito importante também. Comprem, leiam a literatura da Zenilda, as palavras da Zenilda, a escrita da Zenilda é maravilhosa. Não são histórias, são vivências. Então acho que vale a pena. Sinta-se à vontade para falar, meu amor. O espaço é seu. E assim, eu só tenho que usar uma palavra mágica, que é gratidão. E que o seu colorido atingiu o meu coração. Não só o meu, mas do André e de todos e todas que estão aqui presentes e que vão assistir essa live também. E desde já, parabéns pelo seu brilhante, riquíssimo, ímpar, mas multiplicador de conhecimento que é o seu trabalho. Isso sim é uma informação, isso sim é uma resistência, isso sim é uma reivindicação. Adorei essas palavras, eu até anotei aqui, viu? Bom, antes de tudo, agradecer. Realmente é gratidão. A gente fica feliz quando se vê representado nesses espaços. Em tempo, eu queria dizer que o meu lugar de fala nessa questão do menino colorido, eu não tenho intenção nenhuma de falar como uma pessoa LGBT. O meu lugar de fala nessa história é o lugar de uma pessoa que ama alguém que sofreu muito e que a minha voz possa se espalhar para que as outras famílias, outras mães apurem o olhar sobre seus filhos e que as instituições façam o seu real papel. Entendam o seu real papel dentro da sociedade. Eu vi a live da Maju, aquela mãe maravilhosa que conversou com vocês, e aquilo apaixona muito a gente, porque a gente sabe que a nossa voz está sendo falada por outras pessoas. E esse grito, como diz no Preta de Greve, alcança milhões. Meu Instagram, @ZenildaVilarins. As minhas obras estão à venda na Amazon, tem o link no meu Instagram, mas também tem o meu WhatsApp em particular, que as pessoas podem conversar comigo, a gente também pode
mandar esse livro para qualquer lugar do país. E a intenção com essa literatura é que ela realmente chegue e ela alcance espaços, que a nossa voz chegue para que a gente possa fazer algumas mudanças. O país já chegou num momento especial que estamos agora, passando aquele período mórbido que tivemos. Temos agora algumas políticas que iniciam, abrem algumas portas, deixam a gente feliz, mas a gente precisa caminhar muito ainda, porque podem existir políticas públicas, mas também existe uma dificuldade de se abrir a cabeça das pessoas para que elas entendam, abrir o coração das pessoas para que elas entendam a necessidade de entender que a diversidade é importante e tudo que é mistura é muito bom, salada de fruta é ótimo, sopa é muito bom, etc, etc. Muito obrigada mais uma vez. Eu Obrigado, agradeço querida. muito, me sinto feliz pelo trabalho de vocês, eu quero parabenizar. Eu estou acompanhando agora. Sempre tudo que vocês fizerem, eu estou alerta. Muita Obrigado, gratidão, querida. muita admiração. Seja Obrigada. bem-vinda, sempre bem-vinda aqui ao Papo de Meia. Obrigada, Papo de Meio. Gratidão. Um beijo também no Guilherme. Guilherme Viu? também. E em todas as pretas do nosso Brasil. Também. Tá, querida. Maravilha. Amores, são mulheres fazendo e deixando seu registro histórico. E Olha, não vamos perder tempo, tá? Já são 22h36. Vamos convidar, né, esse segundo momento. Inaê vai estar conosco, falando sobre o dossiê 2022, Mortes e Violência contra LGBT e mais no Brasil. Se estiver aí, já manda um oi, 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 oi. Oh, professora Carol, bem-vinda. droga, eu estou com um pequeno probleminha aqui. Deixa eu me posicionar aqui melhor. Jackson, Ao vivo bem-vindo. cai tudo, gente. Leide, bem-vindo. Inaê, Inaê, Inaê. Olá, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tudo bonzinho? Desculpa alguns minutinhos de atraso, mas a primeira participante fez uma fala importantíssima que já deixou a introdução para o tema que vamos abordar aqui. Nós vamos falar nada mais, nada menos de um assunto muito importante. A convidada de hoje é Inaê, representante das ONGs Acontece Arte e Política LGBT e também do Observatório de Mortes e Violência contra LGBT e mais. De acordo com o dossiê de Mortes e Violência contra LGBT e mais no Brasil, uma pessoa da comunidade LGBT e mais foi assassinada a cada 32 horas em 2022. Inaê, vem aquela pergunta. Como é realizar esse trabalho angustiante, que é preparar um dossiê onde retrata a nossa vivência da nossa comunidade? Conta pra gente. Eu digo angustiante porque não é um dossiê de alegria, é de dor. Né? E ao mesmo tempo é um instrumento que vai ser usado sim para a gente cobrar políticas públicas e também nos fortalecer a nossa resistência. Sinta-se à vontade, viu, para falar, Inaê. Obrigada, gente. Em nome da Acontece, do Observatório, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar contando um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é realmente, né, em grande medida, bastante angustiante, porque todos os dias a gente recebe, né, muitas notícias e reportagens sobre a morte de pessoas LGBTI no Brasil, e é um grande desafio, né, lidar com essa realidade que é muito cruel e complexa ao mesmo tempo, né? São muitas coisas a serem pensadas para poder enfrentar, né, essa realidade do Brasil. E a gente tem que estar sempre se fortalecendo muito, né, e acreditando na potência política desse trabalho para ele poder seguir, porque a morte ela mexe muito com a gente, ainda mais quando a gente faz parte, né, desse público, desse grupo, dessa comunidade que é alvo de tanta violência, de tanta brutalidade, né? Então, a nossa
equipe toda tem um trabalho muito interessante de trocas, de conversa. Todos os casos que a gente sistematiza, que a gente recebe, a gente conversa sobre eles para pensar, né, como abordar as informações, como sistematizar os dados. A gente se acolhe, a gente conversa, abre, né, as questões que vão surgindo, porque é isso, são casos normalmente bastante chocantes, né? Porque não são mortes violentas, né, em geral. Então é um trabalho bastante desafiador mesmo, assim, né? E acreditar na potência política dele ajuda. Desculpe cortar sua fala. Claro. Como é costurado todas essas informações, né? Explica pra gente, porque tem gente que chega e pergunta para mim, João, você saiu. Mas como eles obtêm essas informações? Eu digo, não, vamos perguntar. Hoje a gente temos uma noite especial, temos INAE para responder, então eu vou perguntar a INAE. Então, na verdade, essa iniciativa, né, do Observatório, que é articulado, né, a partir da Acontece LGBTI+, da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e da ABGLT, né, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo, de certa forma, uma resposta, né, da sociedade civil à ausência de dados governamentais, né? Então a gente está, de certa forma, tentando tapar um buraco que o poder público deixa em aberto, né? Por causa desse descaso, dessa, de certa forma, negligência mesmo, né? Com as vidas e com as mortes das pessoas LGBT. Então o que a gente faz a gente tem duas formas de receber essas informações sobre morte. Uma delas é através de notícias, né, em jornais, portais jornalísticos em geral, e a outra é através das redes sociais, né, algumas já entidades que vão noticiando, né, ou pessoas que se solidarizam, entes das pessoas, né, que vêm a ser assassinada ou morrer. Então a gente recebe essas notícias e a partir desse primeiro levantamento, a gente começa a sistematização. Então, a gente tem uma planilha de Excel com vários campos em que a gente tenta destrinchar ao máximo, assim, né, o perfil da pessoa que foi assassinada, para a gente poder entender esses segmentos, né, dentro dessa comunidade LGBT, entender em que cidade, em que região, em que momento do dia, em que circunstâncias, por causa de que tipo de violência, né? Então, a gente tem esses dois momentos, que é o levantamento a partir de reportagens, de posts em redes sociais, e a sistematização, que é uma grande planilha bem detalhada, com o máximo de informações que a gente consegue colher. E aí, é claro que é desafiador, porque a gente fica na mão, né, de certa forma, dependendo do que esses portais jornalísticos e essas publicações de redes sociais comunicam sobre a morte dessas pessoas. E, normalmente, tem uma escassez, né, de informações, porque não é tudo que nos interessa que é colocado, assim, né? Inclusive, eu aproveito isso para destacar que a gente, por exemplo, não teve registro de nenhuma morte de pessoa bissexual esse ano. E isso não significa que pessoas bissexuais não estão morrendo de forma violenta por causa, né, da bifobia estrutural, enfim. Isso significa que os portais jornalísticos e os posts não estão marcando essa informação sobre algumas pessoas, né? Então, isso é um reflexo, inclusive, desse mecanismo de apagamento da bissexualidade, porque às vezes é alguém que estava num relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero e pode ser noticiado como uma pessoa homossexual, ou alguém que está num relacionamento com uma pessoa do gênero oposto, e aí é noticiado sem marcar, né, a sexualidade, presumindo a heterossexualidade. Então, é um exemplo de como esse nosso trabalho de tentar tapar esse buraco da ausência, né, de dados governamentais também tem os seus limites, os seus desafios. A gente tenta contornar isso procurando redes sociais, tentando falar com familiares, com amizades, para tentar ter o maior número possível de informações e ser mais fiel, né, à realidade e não ficar dependendo tanto disso, mas é isso, a gente está nesse grande desafio, assim, né, de criar uma metodologia e fazer funcionar. Tem um trabalho belíssimo de vocês, que é ter toda essa delicadeza e atenção para não gerar uma fake news. Então tem que justamente buscar nessas fontes, né, quanto mais próximas puderem,
para poder fazer a inclusão nesse dossiê. O dossiê, ele me surpreendeu por uns dados aqui que eu levantei, bem interessante. Eu já imprimi, já estou com ele, tá joia? Que eu adoro estar com esse material em mãos. Eu sempre gosto de usar dossiê 2022, mortes e violências contra LGBT e mais. Importante destacar, por que não é 2023? Que surgiu essa pergunta. Gente, 2023 é o ano que estamos vivendo. Então, espera-se que tenha um declínio muito grande dessas violências e mortes em 2023. Porque no dossiê 2022, os índices de mortes foram travestis e mulheres trans, 159. Gays, 96. Homens trans e pessoas transmasculinas, 8. Mulheres lésbicas, 8. Pessoa não binária, 1. Outros segmentos, 1. Aí a pergunta vem. Estamos com o dossiê na mão, está disponível para leitura, para fazermos trabalhos, seja em ONGs, coletivos, escolas, associações. Como podemos mudar esse cenário diante da sua vivência? Tá, Jainaê? Claro. Então, eu acho que são muitas frentes, né, necessárias para estar atuando. Acho que esses dados, é isso, né, você falou sobre eles não serem, né, dados alegres, realmente são dados muito tristes, mas ao mesmo tempo eles têm uma carga de esperança, né, de que a partir deles a gente possa diminuir esses números e construir uma vida mais digna, mais respeitosa, mais alegre, né, para a comunidade LGBT. Então eu acho que a educação, né, esse lugar que a gente está sempre disputando e tentando ganhar mais espaço e que nos últimos anos a gente percebeu como toda essa falácia do combate à tal da ideologia de gênero, né, atrasou muito toda uma construção de muitos anos que a gente já, como movimento social, né, como comunidade LGBT, já vinha tentando trazer para o espaço da escola, né, discussões, reflexões, campanhas de conscientização. Também tem uma questão da área da saúde, né? E aí estão aumentando o número, aí, por exemplo, de ambulatórios trans, né? Brasil afora, ainda são pouquíssimos as políticas de saúde pensadas para mulheres lésbicas, bissexuais. Então, são várias frentes de políticas públicas, né, que a gente precisa estar avançando em questão de segurança. E para a comunidade trans especial, existe toda uma questão de acesso à educação. Essas pessoas nem sequer estão nos espaços formativos e de acesso também ao mercado de trabalho, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que a maioria das mulheres trans e travestis que são assassinadas são em espaços públicos e em situação de estar trabalhando, né, como profissionais do sexo. E não é entrar num debate moral aqui sobre se é certo ou errado, se elas devem ou não trabalhar dessa forma. A questão é que realmente para algumas pessoas não existe outra opção, né? E então é uma complexidade, né, que a gente precisa encarar e que tem alguns pontos de partida importantes. Assim, eu acredito, e aí falo mais particularmente, assim, né, como educadora, eu acredito muito nesse processo de ocupar mesmo as escolas, a educação, né, e trazer conhecimento mesmo, assim, né, para as pessoas, porque eu acho que passa muito por essa questão da gente humanizar essas vidas, né, esses corpos. Essa é uma palavra linda, humanizar mesmo, a gente precisa humanizar e trazer esses assuntos para os espaços abertos, né, social. Porque faz parte dessa lógica muito colonial, né, de desumanizar alguns corpos, algumas existências. Tem muito a ver também com todo o processo do racismo estrutural também, né, no Brasil. Mas que é isso, algumas vidas que são dignas de serem vividas e outras que, a princípio, são lidas como descartáveis. Não à toa é muito brutal a forma como essas pessoas morrem, não à toa é muito maior a probabilidade, o índice de tendência suicida ou de suicídio entre as pessoas LGBTs, né? São vidas em situação de precariedade mesmo, né? De muita vulnerabilidade, porque não são, na maioria das vezes, entendidas como vidas dignas de serem vividas, né? São desumanizadas mesmo. Então é bastante desafiador, né? No ano passado, quando o Ale participou, até eu disse a ele. E eu repito, toda vez quando eu leio esse documento, eu fico um pouco preocupado.
ao ponto de questionar até minha postura diante na rua, né, nos espaços públicos, e às vezes eu até me policio e digo assim, bom, será que eu vou ter pânico agora de andar no meio de outras pessoas? Então, me policio para não ter esse isolamento, porque a violência, né, para a comunidade LGBT causa esse isolamento. A gente prefere não estar lá, é melhor não ir, porque eu posso sofrer alguma violência. Então, é melhor me isolar, ficar no meu quadrado. Entende? É muito importante, eu sempre recomendo a todos, todas e todes, ler esse documento, porque é um instrumento muito forte e tem, assim, relatos e situações que provocam reflexão. Ao ponto de eu perguntar a você, claro que vocês fizeram esse comparativo de 2021 com 2022. O que chamou mais sua atenção nessa pesquisa desse ano? Bom, uma primeira coisa assim que para mim esse ano foi significativa foi a gente ter registrado a morte de uma pessoa não binária, né? Que desde Foi, 2017 também. a gente não Desculpa tinha atrapalhar, registro. também me chocou muito. Eu digo, poxa, a Então, primeira vez, minha gente, é um fato inédito. Uma pessoa não binária. de novo entra nessa questão, né? De como as coisas são notificadas, se essas identidades estão sendo reconhecidas no momento em que saem as notícias, né, etc. Inclusive, esse caso a gente conseguiu ficar sabendo dele e colocar no dossiê porque veio pelas redes sociais e nas redes sociais pessoas que conheciam, né, essa pessoa não binária marcaram essa identidade, né, porque poderia passar batido se não fosse nomeada por pessoas que conheciam, né. E outro fato também é a questão de que dos 30, por exemplo, casos de suicídio, 18 são de pessoas trans, né? Então, mais da metade desses casos está entre as pessoas trans. E pensar também como foram poucos, por exemplo, comparando, né, pessoas transmasculinas com mulheres trans e travestis. O número de casos é muito menor, mas a quantidade de suicídio entre pessoas transmasculinas é muito alto, é quase 90% dos casos, né? Então é interessante como o dossiê nos traz um panorama bem geral sobre a comunidade toda LGBTI, mas também a gente consegue observar essas especificidades de cada uma dessas letrinhas, de cada um desses segmentos, né? Que conseguem nos trazer elementos interessantes para pensar as particularidades também, né? Dessas identidades, desses corpos, porque a gente é interessante a gente se aliar e é muito potente a gente pensar numa comunidade LGBTI, mas ao mesmo tempo as experiências, as vivências, as trajetórias de vida e as condições que levam essas vidas a estarem em vulnerabilidade são diferentes, têm questões mais pontuais, né? Então eu acho muito interessante a gente perceber isso no dossiê, de como a gente tem esse panorama da comunidade toda, mas também a gente tem ali dados bem interessantes para pensar as particularidades dessas identidades, desses segmentos, né, que compõem a comunidade LGBT. Eu tenho Um fato. Pode falar, André. Eu tenho uma curiosidade, né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse dossiê, nessa construção? Nossa, Sua equipe deve ser grande, a muitas equipe. pessoas. Porque é isso, né? A gente tem a coordenação geral, a gente tem pessoas trabalhando só no levantamento e na sistematização dos dados, a gente tem pessoas que estão trabalhando na construção dos mapas, né, da parte mais cartográfica, tem o pessoal que faz a edição, né, do documento, a parte mais visual, tem revisão de texto, então é uma equipe bem grande, assim, e na verdade é interessante pontuar isso porque a gente teve financiamento, né, ainda bem para poder também tornar minimamente realizável esse trabalho, e a gente faz muita campanha para doações, né? Constantemente a gente está pedindo doações para a gente poder manter o nosso trabalho acontecendo, porque esse financiamento que a gente teve, ele também tem prazo de validade, né? O financiamento é vitalício, pelo menos por enquanto a gente está nessa situação, e é isso, né? São dados muito importantes para toda a nossa comunidade, para o Brasil, né? De forma geral, e a gente depende muito disso, né? Do financiamento para poder. Tem muitas pessoas que, inclusive, estão trabalhando de forma voluntária, a maioria. A gente não está tendo recurso para
pagar um bom salário e um salário, né, digno, justo. A gente está ali também muito por acreditar na potência política, né, da construção desse dossiê. Porque Então, é uma equipe... é um trabalho de pesquisadores, né, Naê? São Então, pesquisadores aqui. e são muitas etapas, né? É uma logística bem Complexa, né? grande, assim, bem complexa, né? Então, Ele envolve tanto o Brasil, que tem um dado, tem vários dados, viu, gente? O dossiê é riquíssimo em informações. O levantamento que eu fiz foi que o Ceará é o estado com o maior número de vítimas, com 34 mortes. Nós estamos falando de Maceió, Alagoas. Nós estamos falando agora do estado aqui próximo de Alagoas, Ceará. Seguido por São Paulo. Olha o contraste. Nós estamos falando de uma metrópole, São Paulo, uma capital em questão de população, né, que supera o estado do Ceará, com 28 mortes. E em terceiro, Pernambuco, com 19 mortes. A pergunta crucial é, como nós, a comunidade, nós que fazemos parte de ONGs, de coletivos, de grupo, como os devemos articular para gerar maior visibilidade desse dossiê? Porque eu acredito que tem que ser um trabalho agora da gente. Entende? Vocês fizeram a pesquisa, vocês estão com o material pronto, o instrumento está pronto. Agora, a gente tem que levar esse instrumento para os espaços civis e os espaços políticos também, para a gente começar a cobrar ações. Como vocês já tiveram reuniões, eu acredito que vocês também têm essa visão de como esse instrumento, esse dossiê, pode se multiplicar pelo nosso país inteiro. Eu acredito que assim, a primeira coisa é a gente se apropriar, né, desses dados e começar a mobilizar ele quando a gente estiver estabelecendo debates públicos sobre a realidade das pessoas LGBTs. E a gente também acredita muito na potência de elaborar trabalhos acadêmicos e científicos também a partir desses dados, né, de pensar como mobilizar eles. Mas eu acho que essa é a grande questão, primeiro a gente se apropriar desse documento, ler ele do início ao fim, destacar esses dados que nem você está fazendo, né, de pontuar eles e de levar isso para todos os espaços possíveis, e inclusive ampliar nossa rede, assim, né, porque a gente tem atuado com esse limite, de certa forma, da equipe ali, e a gente tem muito interesse em estabelecer parcerias com ONGs, com movimentos sociais das cidades, locais, dos estados, porque a gente também consegue alimentar mais o nosso banco de dados a partir dessas parcerias, por exemplo, né? Ter um controle maior dos casos, conseguir refinar mais os nossos dados, conseguir acessar informações que não estão na mídia ou que não estão nas redes sociais. E é isso também, realmente fazer essa campanha de doação, acho que está no chat ali também o nosso Pix, quem estiver assistindo e quiser já colaborar de alguma forma, porque para a gente manter esse trabalho acontecendo, a gente depende de recurso, e quando a gente consegue fazer esse trabalho acontecer, se torna possível se apropriar desses dados e começar a divulgar eles, né, amplamente, em todos os momentos em que a gente estiver debatendo tudo, né? Na verdade, se a gente for pensar, qualquer debate sobre segurança pública merece que esses dados sejam mencionados, qualquer debate sobre educação, qualquer debate sobre saúde, porque todos esses âmbitos da nossa vida estão interligados e, de alguma forma, mudanças nessas áreas da vida podem estar colaborando para diminuir, né, esses números. Porque é uma questão de saúde, é uma questão de segurança pública, é uma questão de educação. Então, acho que é isso, a gente realmente se apropriar desses dados, tomar consciência deles e começar a falar sobre isso, né? Pontuar a existência desse dossiê e a seriedade, né, desses dados que a gente traz ali, né? Surgiu uma pergunta, não foi, André? Você está acompanhando? Do Alan. Ele pergunta, ele disse que ainda não leu o dossiê deste ano, ele pergunta o seguinte: se as pessoas LGBT+, levou em conta as pessoas presas. As encarceradas, né? Sim. A gente, é isso, né? Como a gente acessa essas informações a partir de reportagens e de posts em redes sociais, quando a gente tem acesso a casos de pessoas em situação de cárcere, isso também é computado, né? Agora, se toda morte de pessoa LGBT em situação de cárcere é
enfim, né, objeto de uma reportagem ou de um post, aí já é outra complexidade e talvez até nem se marque, né, a sexualidade ou a identidade de gênero de alguma dessas pessoas que morrem dentro de presídios. Mas toda vez que a gente tem acesso, isso também é computado. Inclusive, teve casos da gente ficar sabendo, por exemplo, de alguma confusão, algum evento dentro de algum presídio que teve pessoas que ficaram feridas ou que se sabe de um número de mortes, a gente às vezes já deixa numa área que a gente chama de investigar, que são casos que a gente fica observando e pesquisando com uma certa frequência para tentar descobrir se tem alguma pessoa LGBTI envolvida na situação, né? Então, além de tudo, a gente ainda tem esse trabalho um pouco de detetive, assim, de alguns casos que não estão muito nítidos ali se trata de alguma violência LGBTI fóbica, e a gente tem esse radar que a gente mantém ali sempre sendo pesquisado, assim, né, alguns desses casos para tentar computar todos os casos possíveis, assim, né? É uma frasezinha que a gente usa aqui que é bastante útil. Agora, não é brinquedo não, bebê. Fazer um dossiê desse não. E olhe que tem um plano, a estratégia de entrega. O dossiê é entregue exatamente no mês de maio. Um mês que eu sempre coloco em evidência, que é o mês de luta, resistência, sobrevivência, resiliência, para a gente combater a LGBTfobia. Que é algo, a gente fala que a LGBTfobia já é qualificada como crime, né? A homofobia já é qualificada como crime. Mas a prática ainda é bastante realizada nessa sociedade civil. O preconceito, a homofobia, o racismo, a LGBTfobia é algo que já está tão estruturada na sociedade que a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização, respiração, né? Esse trabalho de humanização, utilizando uma linguagem não violenta, né? Que é para o pessoal entender, absorver. É um trabalho, Inaê, você, Inaê, tá de parabéns, assim, não tem nem palavra, eu só quero saber o que é que vem por aí, o que é que tá, além desse dossiê, o que vocês estão preparando mais, né? Deu algum spoiler, que eu adoro saber. Eu sei que o dossiê está em Brasília, já sei que esteve presente, marcou presença, né? Isso é muito importante estar nos espaços políticos, mas eu acredito que vocês não param. Ainda vem coisas por aí. Não, a gente, isso, tem mais esse desafio, né? Junto com toda a organização do dossiê, com a preparação para ele ser lançado, com a ida para Brasília, a gente segue recebendo as notícias agora de 2023, fazendo o levantamento, fazendo a sistematização. Então, a gente realmente não para, assim, né? O dossiê de 2023 já está em processo de construção, infelizmente, com essa grande esperança de que tenha uma queda, né, nos números, mas é isso, a gente estava terminando de escrever e de formatar o dossiê de 2022, já trabalhando muito nos dados de 2023, né? E o que é interessante, né, que você está falando é sobre que já estão calculando, né? Infelizmente, já está sendo realizado esse cálculo. E entre janeiro e dezembro do ano passado, é isso mesmo? O documento calcula que entre janeiro e dezembro do ano passado, 273 pessoas com identidade de gênero e sexualidade desincidentes morreram de uma forma violenta, mantendo o Brasil como um país que mais mata as pessoas LGBTI+. E eu acredito que você já tem uns dados também de janeiro até, eu acho que até março, vocês já estão começando a fazer esse estudo. Porque não pode dormir no ponto, né? Se acumular, a coisa desanda. E o processo é lento. A gente tem uma pessoa aqui bastante atuante, vamos agradecer o Alan, tá? Já tá bem, tem realmente, ele está bem inteirado, né? Ele tá bastante, o assunto em si parece que provocou nele aguçou, né? A mente dele. Eu recomendo, Alan, leia o dossiê já está disponível, tá joia? Recomendo também, que o Ale já colocou aí, e o Inaê também já falou. O Pix, gente, só acontece porque tem que ter um trabalho coletivo de pessoas e também um trabalho coletivo de arrecadação financeira. Então, o Pix é @acontece-lgbt.org. Nós vamos estar sempre agora divulgando, André, no Papo de Meia. Esse é importante. E também depositando para vocês o Pix.
Porque não adianta a gente falar e não colaborar, né? Então a gente também vai estar colaborando também, junto com você nessa campanha. Ali, meia hora, no instante voa, no instante passa. Demorei mais, passei mais 5 minutinhos, porque a gente entrou 22h35. Sinta-se à vontade, tá joia? Também sou não binário, então assim, muito bom ter você aqui, porque e muito triste. Eu fiquei muito triste quando eu vi uma pessoa não binária no relatório do dossiê, assim, fiquei muito triste, preocupado, né? Preocupado, mas vamos lá, a luta continua e não vamos jamais, né, descansar essa bandeira. Vamos estar sempre hasteando. Então, sinta-se à vontade para falar o que vier do seu coração, o espaço é totalmente seu. Eu uso sempre a palavra mágica, gratidão. E estamos aqui, prontinhos, sempre para receber você, o Alê, todo o pessoal do Acontece, todo o pessoal do Observatório, todas e todos. Sinta-se à vontade, o espaço é totalmente seu. Só agradecer de novo o espaço, né, o convite para a gente poder estar falando sobre o nosso trabalho e agradecer as pessoas que se interessaram pelo assunto e que vão, enfim, contribuir de alguma forma, que vão ler o dossiê e que vão nos ajudar a fazer esses dados, essas informações circularem para a gente realmente ir avançando no sentido de mudar a realidade, né? Porque mais do que registrar a realidade, a gente quer mudar ela, né? Então a gente tenta fazer esse registro para mudança mesmo. Então que a gente possa seguir se articulando em coletivos, em movimentos sociais, fazendo pressão, né? Nos órgãos, nas instituições que a gente puder estar fazendo pressão para a gente realmente avançar de alguma maneira e conseguir manter viva a esperança, né, de que uma vida mais alegre, mais digna pode ser construída. Mas é isso, gente. Agradecer vocês pelo espaço, pela Obrigado. conversa e desejar uma boa noite para todo mundo. Também. Boa Obrigado. noite para você. Um beijo de coração. Valeu, gente. Gratidão. Gratidão, viu? Tudo de bom. Tínhamos que ter esse papo sobre esse importante documento, o dossiê. É importante porque é um documento... Gente, não é fake news, tá? Já existe um documento, é o dossiê 2022, né, onde relata mortes e violência da população LGBTI+. É um documento que muitos vão dizer, mas por que existe? Porque tem que existir. Tá, gente? Se tem mortes e tem violências, né, dos corpos LGBTs, então tem que registrar. Bom, gente, tem que registrar porque fica um documento como referência para estudo, análise e cobrança de políticas públicas, melhorias de saúde, segurança e outros ramos e ramos que educação e assim por diante. É importante frisar, tá, joia? Que também existe o primeiro anuário observatório de LGBTfobia no futebol brasileiro, de coletivos de torcidas canarinho LGBT, e também um relatório LGBTQIAP+, e a Copa do Mundo da FIFA 2022 em Catar, no Catar, né, tá bom? Quem realizou esse trabalho foi o coletivo Torcidas Canarinhos LGBTQI+. É importante também avisar, alô São Paulo, que com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de carreira e promoção da empregabilidade de pessoas LGBTQIA+, o Instituto Mais Diversidade realiza, no dia 3 de junho, a 9ª edição da Feira Diversa, na Universidade Anhembi, no Morumbi. Não é à toa a data antecede já os preparativos do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo para a Parada Gay de São Paulo. Tá bom? A Parada Gay de São Paulo, a 27ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, vai acontecer no dia 11 de junho. E o tema, é muito importante ter o tema, né? Políticas sociais para LGBT+, queremos por inteiro e não pela metade. Vai ter uma baixa programação. Também acontece já em Maceió, Alagoas, pelo Grupo Gay de Maceió, no dia 25 de maio, a 2ª edição Guerreiros da Diversidade, onde vai contemplar com troféus a sociedade civil dentro do seu eixo de educação, cultura, segurança e também até dentro dos espaços dos cenários políticos, tá inclusos personalidades
que estarão recebendo esse troféu Guerreiros da Diversidade. No dia 28 de maio, que é um domingo, vai acontecer a segunda 10ª marcha, a segunda é ótima, né? A 12ª marcha LGBTQIA+, de Maceió, Alagoas, realizada pelo Grupo Gay de Maceió. No comando de, de todos esses eventos e celebrações estará a drag queen Tchaka, direto de São Paulo. Acho que acredito que amanhã, daqui a pouco, ela está chegando por aqui em Maceió. Tá joia? Juntamente com Tony Reis, da Aliança LGBT, juntamente com Cláudio Nascimento, do Grupo Arco-Íris de São Paulo, juntamente com Maite Schneider, da Transempregabilidade, juntamente também com João Guzmão, do Sebrae Alagoas, e assim sucessivamente, porque é um evento que envolve muitas pessoas, é um coletivo forte e uma unificação, né, de grandes mentes pensantes em prol de fazer um brilhante e belo trabalho, que é a marcha LGBTQIA+, de Maceió, Alagoas. Tá bom? Tudo contra e tudo para combater a LGBTfobia. Tá falando, viu, André? Que eu falo. Tomei água de janeiro. E a Lu... É o momento do dia. Alô, pessoas de Maceió, também no dia 31 de maio. Roberto, né, que é um dos grandes mentes pensantes aqui de Maceió, Alagoas, estará realizando o 5º Seminário Maceiense da População LGBT. É grátis, é promovido pelo Conselho Municipal de Direitos da Cidadania LGBT de Maceió, com apoio do Centro Universitário SESMAC e Prefeitura Municipal de Maceió. Vai ser no dia 31 de maio, das 8 às 12 horas. Um beijo para a Suzy Brasil, que também estará em junho com outro espetáculo, mas a gente, Suzy, vai avisar para a semana. Tem junho ainda. Que a Suzy fica mandando mensagenzinha e a gente só tem a agradecer. A gente quer você aqui, viu, Suzy? Não deu uma de louca, não. Sei que você é louca, mas não deu uma de louca, não. Tem que participar conosco. Dicas de filme, tá bom? Já que o final de semana não tem algumas coisinhas para fazer, mas tem tempinho para assistir filme, então vamos assistir um filme que tá babado, rolando na Netflix, que é o Fanfic. Fanfic, tá joia? Tá disponível na Netflix e tem um viés não binário. Então vale a pena. Eu já assisti, já gostei, já amei. Também, com esse mesmo viés, né, de evolução da sexualidade, sexo fluido, está uma série maravilhosa também na Netflix, Com Carinho, Kate. Então assistam também, tá, joia? Mas se vocês são ousados e gostam de bom filme, Corpo Político vai estrear em junho, né, nas telas do cinema. Corpo Político, né? Eu chamo Corpo Político porque fica bem mais impactante, Corpo Político, né? Então, assim, maravilhoso, vamos estar sempre divulgando no Instagram, quando estiver disponível já data e sessões dos estados. Também vem um babadeiro filme dele, Pedro Almodóvar, porque já passou no Festival de Cannes. Então, Estranha Forma de Amor vai exibir um romance homoafetivo entre um cowboy e um delegado. E a temática em si até parece que a gente já ouviu alguma coisa assim, eu já assistiu. Né? Mas o importante é o nome do diretor, é Pedro Almodóvar, meu amor, não é qualquer um, não. Então prepare-se que o filme é babado. Babado mesmo. Tá joinha, tá joinha? E de novo, a galera do Rio de Janeiro, vou falar novamente da importância do manifesto transporfágico que está acontecendo da nossa querida Renata, até 30 de maio, às segundas e às terças, a partir das 19 horas. Os ingressos já estão à venda, tá joia? É uma alegria enorme, esse espetáculo está chegando no Rio de Janeiro. Manifesto transporfágico. É um desejo antigo de Renata e estará presente. Bom, e só. Algo mais? Algo sim. O amigo Fernando estará também em Maceió, Alagoas. Fernando de Pernambuco. Estará com as exposições de seus produtos maravilhosos. Percorrendo não só o teatro, mas também os seminários e a marcha LGBTQIA+, de Maceió, Alagoas. Ele é um grande empreendedor LGBT. Vamos comprar de LGBT. Ó, alguns acessórios aqui são dela. Olha aí, ó. Exagerei, né? A gente não sou exagerado. Eu sou exagerado, jogado a seus pés.
Então é isso, Papo de Meia. Obrigado, João, mais uma noite. Obrigado aos Quer falar alguma As coisa? convidadas. Fala, viu? O cálice para sempre. todos os que passaram por aqui. E até a próxima quarta-feira. Iniciamos junho, né? Não, ainda tem, não. Próxima quarta já é junho, né? Não, bebê, não deu uma de louca não, Ah, viu? não. Tudo bem que vai ter a massa, mas não esteja drogada não, bebê. Quarta-feira ainda mês de maio. Maio. É o nosso Acho, encerramento do mês. Já quer ir para a parada de São Paulo, né? Bonito. Que bonito. Tá bom. Beijos até quarta-feira, minha gente. Beijo, beijo. Beijos Bom fim de todos, semana. todas e todos. Nos Gratidão, encontramos por aí. gratidão, gratidão. Gratidão. Tchau.